Ils ne savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Para falar do conceito de historicidade na análise do discurso, é válido passarmos pelo coração da teoria. A definição mais densa e ampla da teoria do discurso é provavelmente aquela que a apresenta como a teoria da determinação histórica dos processos semânticos, formulada por Michel Pechet. Ou seja, além de se reconhecer que os sentidos têm história, é fundamental na análise do discurso compreender que os sentidos se constituem historicamente. Mas o que isso implica? Implica considerar que os processos semânticos se desenvolvem em diferentes níveis e ordens, com pistas que são desenvolvidas na língua, na interlocução e sobre a interlocução, mas também e sobretudo frente a uma história de textualizações, de realizações e materializações dos sentidos em discursos. Existem, por exemplo, traços semânticos que são desenvolvidos numa interlocução, em determinadas condições e contexto de interlocução, como na ordem "pare de filmar", vinda de um policial em minha direção. Existem pistas semânticas que são desenvolvidas propriamente na língua, como quando se diz "o cidadão ali parou de filmar". E então pressuponho que o tal cidadão estava filmando, o que talvez eu nem soubesse. Existem ainda traços semânticos desenvolvidos pragmaticamente sobre uma interlocução feita, que Austin chama de efeito perlocutório, como acontece se eu interpretar o sentido daquela interlocução. Ele disse que o cidadão ali parou de filmar, então ele quer que eu faça o mesmo. No entanto, para além dessas coordenadas de interpretação, assentadas em uma língua e em um contexto social de interlocução, os sentidos se constituem e seguem se constituindo historicamente no campo dos discursos, o que sobredetermina as outras coordenadas no batimento entre memória e atualizações de sentidos na língua e nas práticas linguageiras, em torno de expressões, dizeres e palavras como cidadão e chamar o outro de cidadão. Vamos, em um esforço de imaginação, supor uma cena em que um agente sanitário municipal, um agente da lei, é contestado em um bairro de elite por um casal incomodado com a ação fiscalizatória que ele coordenava, ação que resultaria no fechamento do bar em que o casal bebia com amigos. O homem, questionando a fiscalização e filmando o agente com o celular, é chamado de cidadão pelo agente e acaba sendo interrompida pela mulher do casal. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Podemos explorar no intradiscurso os processos semânticos dessa interlocução a partir da referenciação contrastiva entre cidadão e engenheiro civil formado, resultado de uma reflexividade e de uma estratégia de carteirada da enunciadora, tomando o cidadão como um qualquer, uma pessoa comum, e exigindo o reconhecimento profissional e acadêmico do seu companheiro. Mas podemos explorar também, no interdiscurso, a historicidade de certas práticas discursivas, de modo a compreender que a contestação e o contexto ainda podem ser outros, que além da carteirada pode haver outros sentidos em jogo, suplementares, contraditórios, menos imediatos e mais opacos frente às ações estratégicas dos sujeitos, como, por exemplo, o sentido de resposta a uma abordagem usual de agentes públicos e, sobretudo, militares, a pobres e negros. Abordagem de agentes que, de forma totalmente protocolar, se dirigem às pessoas como cidadãos, sendo preciso acrescentar aqui que o nosso engenheiro civil formado é uma pessoa negra. Assim, podemos dizer que o conceito de historicidade é axial na análise do discurso. As palavras e os dizeres se apresentam sempre já encharcados de memória, atravessados por outras palavras e dizeres, como a própria condição do sentido, o que faz com que os discursos sejam opacos, contingentes e pouco controláveis pelos sujeitos em suas interlocuções. Ou seja, na análise do discurso, a historicidade pede investigação
e análise, pede arquivo e corpora. Demanda um observatório que, se não pode deixar de apreender a construção dos enunciados em forma de texto, com suas estratégias e articulações, tampouco deve deixar de apreender certos encaixes sintáticos, substituições, paráfrases, certas determinações interdiscursivas, como em cidadão de bem, que operam em um domínio de pensamento que não é pessoal e constitui os próprios processos discursivos. Por fim, podemos dizer que a historicidade no discurso é a relação que uma atualidade, uma determinada textualização de sentidos, estabelece com outras textualizações presentes numa conjuntura e numa memória.